Olá, ouvinte, seja bem-vindo a mais um podcast sobre o nosso projeto referente ao Senhor dos Anéis, que são os podcasts sobre os Anéis de Poder. Eu sou Angélica Helles, eu estou aqui com a minha querida amiga Nilda Alcarinque. Boa noite, Nilda. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem estiver escutando em outro horário. Sim. E também com o queridíssimo Marcos Noriega. Olá, Marcos. Sim, olá, tudo bem? Hello. O Marcos falou tudo bem, que parecia que ele ia complementar com alguma coisa. Não, vamos complementar já já, né? Eu só vou avisar uma coisa pro pessoal que É. tá nos ouvindo. Pisa na bola com os Valar pra você ver o que é bom. Ha, Ó, o Marco fazendo ha. piadinha. Mas é isso. Antes da gente começar aqui, a gente vai fazer aqui a nossa análise do episódio. Eu quero primeiramente agradecer, claro, todos os padrinhos e madrinhas, quem está nos apoiando, reiterar os pedidos de apoio, porque isso tem nos ajudado muito. Tá? Então, se você puder nos apoiar, se você gosta dos podcasts, gosta das lives, você vai aqui na descrição, seja no YouTube, ou no Spotify, onde for, na descrição sempre tem lá os métodos de apoio, tá? A gente precisa de padrinhos e madrinhas. Então, claro, quero agradecer a todos que já são padrinhos e madrinhas, né? E pedir para quem gosta da gente e ainda não é, por favor, nos apadrinhe, tá? E esse é um pedido. O segundo pedido rapidinho, né? Que às vezes eu esqueço de deixar para o final. A gente coloca esses vídeos dos podcasts no YouTube. E o YouTube, para poder fazer a monetização, você precisa ter uma quantidade X de tempo de visualização dos vídeos que você posta, né? Ou seja, a gente já tem aqui quase completamente todas as temporadas sobre a série clássica The Twilight Zone. Temos aqui os episódios de alguns podcasts nossos, que agora eu estou colocando lá também. Então, quem assiste pelo YouTube, gosta de assistir pelo YouTube, lembre sempre de tentar assistir o vídeo completamente, que isso complementa o nosso tempo de espectadores, né? E a gente consegue fazer a monetização. E aí, quando a gente fizer as lives, o pessoal pode fazer alguma doação, doar 5, 10, 20 reais, que seja, entendeu? Então, para a gente poder acionar a monetização, a gente precisa atingir esse nível. A gente já conseguiu, com a ajuda das pessoas, chegar a 1.000 inscritos. Foi muito legal isso, agradeço de coração quem se inscreveu. E se você puder, você está escutando no podcast, mas vai ver no YouTube, deixa o vídeo rolar até o final. Costuma ser 1 hora e pouco de gravação, tá? Só essa solicitação logo no comecinho, tá bom, gente? E é isso, né? Nilda e Marcos, a gente chega aqui então no quarto episódio, que ele se chama A Grande Onda, né? Mas a gente começa com toda certeza, o episódio é chamativo, né? O começo, né, Nilda e Marcos, né? Quando a regente Miriel, ela começa, você vem a saber que é um pesadelo, com essa onda gigante destruindo a cidade. E eu não pude deixar de reparar, Nilda, até porque você mencionou, que a gente comentou que era necessário a gente ter representatividade de pessoas asiáticas. E tem, né? No começo, quando ela está segurando os bebês, né? Tem uma mãe lá que é uma mãe asiática, e logo em seguida você vê as flores, né, da árvore, as folhas, né, voando, e ela tem essa visão terrível, né? Que aí você já começa o episódio no susto, né? Na base do susto. O que está acontecendo? No episódio passado, eu reparei em um marinheiro asiático também no navio. Mas é aquela coisa, assim, apareceu, mas assim, só apareceu, sabe assim? Tava lá no meio. Sim, não é uma pessoa, um personagem com falas, etc. É. Sim. É verdade. Mas esse começo, hein, Nilda? Essa visão de Númenor sendo destruída pela onda, hein? É chocante. E é pra dar susto em fã, né? Que fala, como assim? O que tá acontecendo? Mas não é agora, né? Aí depois você vê ela acordando lá, é sonho, tá bom. Mas é um sonho que. Porque ela tá num dilema, não é? Ela tá nessa questão do o que realmente significa a chegada da Galadriel, e esse sonho meio que para ela vai funcionar como mais uma confirmação de que significa algo não muito bom. E que talvez vá precipitar a decisão mais para frente dela de mandar a Galadriel voltar para casa, né? Porém, né, não vamos adiantar a pauta ainda, né?
Não, e essa questão dos sonhos premonitórios, né, que eu acho que tem uma função, né, tem alguma espécie, em todos os núcleos, na minha opinião, né, existe uma espécie de premonição, fiquei com esse sentido, que você vê que, por exemplo, porque Númenor não é só o desastre ecológico ambiental, né, esse negócio da onda, é um desastre, como é que é, das ações dessas pessoas, né, que elas vão se transformando em pessoas cruéis, invejosas, né, egoístas, tanto que não à toa a gente tem uma cena na praça do cara que apanhou do Halbrand, né, o Charles Vickers, ele juntando as pessoas para falar dos elfos, né, os elfos vão vir para cá, os elfos vão trabalhar, mas não ficam cansados, não dormem, vai né, tomar nosso emprego, tomar nosso trabalho, nossa fonte de renda, sim. Né? Só uma coisa sobre essa visão, né, da destruição de uma grande onda e uma ilha afundando. Tolkien colocou isso na história, porque esse era um sonho recorrente dele. Ele sonhava ele sonhava recorrentemente com isso, com uma grande onda afundando uma ilha, que ele estava lá, era um pesadelo recorrente dele. Olha só. Na biografia dele. E parece que um dos filhos dele, o Michael, também teve esses sonhos numa época. Olha. Eu não quero meter meu bedelho nessa história, né? Porque isso que eu vou falar é uma coisa muito subjetiva e não tem prova nenhuma disso, né? Mas muita gente que trabalha com psicologia profunda argumenta que esse sonho recorrente do maremoto, né? E você tá em um local tem a ver com você abrir e adentrar partes do seu inconsciente. E sendo o Tolkien uma pessoa que lidava com mitologia, com mitos e com literatura, com ficção, tem tudo a ver, talvez, né? Sim. Sobre essa análise tem tudo a ver. Não, e é interessante esse núcleo aí, que às vezes a gente passa por assistir 2 vezes o episódio, como vocês também fazem, né? E você vê várias coisas e vários signos, né? Porque você tem esse cara estilando as pessoas, né, e tal, essa fúria, né, coisa que depois mais para frente a Miriel até vai conversar com a Galadriel sobre o pai dela ter tentado, né, se aproximar dos elfos e não conseguir. E você tem esse chanceler, o Pharazôn, né, que é o ator Tristan Greville, né, ele começa a fazer um discurso que parece até um discurso de campanha, né, tanto que ele fala, tem momentos que ele fala assim, eu vou fazer, né, e ele coloca para si, você tem até um plano muito bonito, assim, dele com as pessoas todas olhando para ele em primeiro plano, assim, de costas, e você vê que ali ele está tentando trazer para ele a importância, né, e porque ele é mais importante do que a Miriel, ele vai resolver esse problema, né. Ele, se eu não me engano, ele é tio da Miriel, agora eu não lembro se ele é primo ou tio da Miriel, se não me engano, eu acho que ele é tio. Ele é meio golpista, né, esse personagem. Ele é populista de direita. Golpista. Ele é totalmente golpista. Tanto que ele tá do lado. Ele não falou, na série não falou explicitamente, mas ele tá ali como, ele é chanceler, né, que seria o segundo em comando, né? E ele é do lado do pessoal que é anti-elfo, né? Que é contra os elfos, que nós temos que nos virar sozinhos, que não tem que ter contato com eles, tá? Então ele... Nos livros, essas duas facções se formam muitos séculos antes, né? Na história, pelo jeito, é uma coisa, não sei se tão antiga assim. Mas o pai da Miriel tentou reconectar os humanos ali com os elfos, mas não conseguiu. Acaba fazendo um paralelo interessante com situações dos dias de hoje, né? Esse populismo de direita xenófobo que está na Europa, na Suécia principalmente, eles fizeram essa besteira, né, de eleger um parlamento cheio de neonazistas xenófobos. Aí a série acaba servindo para fazer um comentário social também de fatos aí que estão na nossa, né, agenda de hoje, né? E é muito pertinente. Verdade. Não, eu vi gente criticando, resolveram colocar política no Senhor dos Anéis, meu Deus, meu saco. Meu saco, né? Não, a gente está nesse fosso que a gente se encontra devido ao pessoal ser apolítico, querer ser apolítico, tirar a política de tudo. E quando você
quer tirar a política das coisas, sabe que vai ter alguém que ama a política e vai querer sim trabalhar com a política e manipular as pessoas. Então a gente tem que não apenas gostar de política, como se interessar, estudar política, os melhores candidatos, e sabe, a gente foi muito ignorante. Eu sou dessa geração, né? Desculpa até trazer isso, mas eu sou dessa geração que ninguém queria falar sobre política. Aí o que aconteceu? Eu descobri que a maior parte dos meus amigos de 30 anos de amizade, tudo bolsonarista. Eu não quero que entre na minha casa para limpar o pé no capacho da minha porta. Então prefiro sim, a não apenas discutir política, como analisar política, entendeu? É muito importante. Não é só isso. Virou tipo um palavrão. Você não pode falar política. Virou tipo um palavrão. Vai estragar tudo, tá. E aí o que acontece? Aí você tem uma senadora da República que é candidata a presidente num debate falando, olha, eu não sou política. Aí você pergunta, você é o quê, minha querida? Você é o quê, você é fofa? senadora. É a Soraya Chronicles, né? Que eu não vou, né? Até mas sei não foi só quem é essa figura. Eu acompanhei a CPI da Covid, tinha senador lá que estava no segundo, terceiro mandato. Não, é que eu não quero fazer política aqui. Você está no Senado, numa CPI, você não quer fazer política? Meu, então, assim... a gente tem que parar de achar que é um palavrão, porque isso de dizer que a gente não... E eu não estou falando assim, porque a série tem que ter discussão atual. Não é isso, você pode fazer uma série sem discussão atual. Você quer fazer, faz. Você quer fechar o olho, fecha. Mas que tá. Tudo é política. Até o fato de você ausentar ou aparentar ausentar a política do assunto, você está sendo político. Então, aí nós estamos com os bebês sem ser nascidos sem vacina para eles, porque a gente fechou o olho para a política. Exatamente. Eu não sei se você sabe, mas o governo federal não comprou vacina BCG. Na minha cidade saiu um aviso essa semana. Porque era dado nas maternidades. Agora, na minha cidade, vai ter um posto de saúde na cidade toda que vai dar essa vacina às quartas-feiras. Acabou. Meu Deus do céu. É uma vacina Estamos que era dada na maternidade. Né? Não, e até voltando para a questão da série, né? Porque assim, sim, é política, gente. É política. Esse personagem, o chanceler, ele é um político que, claro, ele quer trazer para ser importância porque ele quer derrubar essa rainha regente. Obviamente, está meio na cara isso daí, né? E tal. E a questão mesmo, tu vê que o povo, ele é convencido por ele, né? Fala assim, ok, todo mundo feliz no final. Você vai ter depois, rapidamente, também comentando, essa personagem que é a Arien, né? É Arien, que ela conhece um rapaz muito simpático, que é o Kemen, né? E descobre também que o seu irmão, o Isildur, né? Ele vai ser demitido. Mostra pra gente a cena, né? De como é que ele é demitido do programa de cadetes, que eu fiquei tentando, falei, caralho, qualquer coisa, a pessoa é demitida do programa de cadetes, deve ter muito cadete, né, querendo entrar. Mas o Isildur, ele já se mostra um grande vacilão, né? Então, eu acho que a série está querendo apontar esse negócio pra gente também, né, o Nilda, né? Para focar nessa questão do Isildur, que ele está vacilando, ele quer ser desligado do programa, só que acaba levando duas pessoas junto com ele, que são amigos dele, né, que foram demitidos, né, e não tem como eles retornarem, penso eu, né? Perdidão ali naquela história, porque no capítulo passado já meio que mostrou que ele já tinha tentado entrar sei lá, na cavalaria, sabe, e nada do que ele vai à frente. É claro que dá, realmente, ele tem aquelas vozes que ele escuta, tal, né, chamando ele para outro lugar, porque realmente o futuro dele não está ali, mas digamos assim, nisso ele vira esse vacilão, esse cara que está atrapalhando todo mundo. Sim. E que não consegue entender a política, não está conseguindo entender o momento que está ali, porque a situação está muito complicada. Né? E o pai dele não é um alto figurão, mas também não é alguém, digamos assim, sem importância. Exatamente, reflete no pai dele né? as perdas do filho, né, de certa maneira. Esse episódio também, já que você recordou, Nilda, eu acho que é um episódio que fala muito de pais e filhos, né? Tem isso, a questão paterna, ela vai ser discutida no segmento dos anões, aqui vai ser discutida aqui no segmento de Númenor, e por aí vai, né? A importância dessa questão paterna dentro dessa história de ouvir, né? Os pais, né? Interessante. Não, o pai do Elrond é mencionado umas duas ou três vezes. Nossa, eu fiquei fascinada com a história dele, né? Mas quando a gente chegar lá, a gente comenta, mas eu achei fascinante. Eu tô passada com as ilustrações que eu vi do pai do Elrond, né? Depois eu fiquei até com pena, coitado, pensei, cara, o pai do Elrond é tão foda, né?
e o Elrond deve ter ficado jogado e perdido no canto lá com a mãe, coitado. Se você estiver no mundo do Tolkien e você quiser ver o pai do Elrond, olhe para o céu. Olhe para o céu, que virou uma estrela, né? Muito bom, muito bom. Mas assim, o episódio também vai ter uma coisa que eu quero até perguntar para vocês, porque tá gerando um hate que eu acho interessante a gente tentar discutir. Porque a gente vai ter aqui a Galadriel, ela tentando convencer a Miriel, né, a se juntar à sua luta. A Miriel, ela na verdade ela tá ansiosa para se livrar da Galadriel, ela quer que a Galadriel vá embora, né, e tal. E a Galadriel informa, fala assim, o Halbrand na verdade é o rei das Terras do Sul, né. Só que a Miriel não tem interesse, ela não demonstra interesse em ajudar. E aí a Galadriel vai insultar a Miriel, o povo de Númenor, né? Porque ela começa a exigir ver o rei. Né? Fala assim, eu não quero falar contigo, quero falar com o gerente. Né? O pessoal fez até essa piada, né? Quero falar com o gerente, dá licença, seu supervisor, né? E a Miriel responde jogando a Galadriel numa cela, né? Ao lado do Halbrand, que vai tirar uma onda, tirar um sarro dela. Fala assim, o que você fez, hein? E pra estar aqui, ela fala, sedição, né? Tipo insurgência, né? Fui uma insurgente. Xingou o filho da rainha. Essas coisas. Pois é. Mas o que vocês acharam dessa discussão? Sabe por que eu pergunto para vocês isso daí? Porque assim, a gente segue muitas pessoas, muitos amigos que estão acompanhando, e a Galadriel, a personagem, muito mais que sua atriz, eu acho, né? Já que é quem está interpretando, ela está gerando muito hate. Muito hate, é o personagem que as pessoas menos gostam, ainda mais porque é um personagem importante da história. Eu penso assim, né? Porque como a gente falou lá no primeiro episódio, ela é uma atriz fascinante, essa atriz Morfídia, ela é incrível. Só que ela é uma atriz, até onde eu pude acompanhar da carreira dela, porque ela também é uma atriz que não é muito veterana, né? Ela é uma mulher jovem. Ela é muito sisuda, essa atriz. E isso é uma questão mesmo de você analisar, o espectador tem uma coisa com isso. O ator, a atriz do personagem, que é um personagem sisudo, sério, que não sorri, as pessoas pegam pinta. E as pessoas estão pegando pinta da Galadriel. Porque se você compara, botar ao lado da Galadriel, feita pela Cate Blanchett, que sim, é uma personagem séria, profunda, né, enigmática, mas ela sorri, ela é gentil, ela tem toda uma aura mística de generosidade, eu penso, né? Quase divina, quase santa, né? E essa Galadriel que está em aprendizado, é o que parece pra gente, óbvio, né? Que ela está aprendendo ainda como lidar com as pessoas, ela é muito arrogante e tal. As pessoas estão tendo muita antipatia dela, Nilda e Marcos. O que vocês acham disso? Eu não creio que seja um problema da atriz. Eu acho que é uma questão mesmo de roteiro. Como escreveram? Sim. Estão escrevendo. Porque assim, ela tá muito adolescente. Sabe assim, que a adolescente birrenta que não tem tato nenhum. Sim. E não era para ela ser assim. Ela não era para ela, não é para ela já ser a Galadriel super sábia, tudo bem, mas ela tá muito, sabe, para quem perdeu os irmãos, para quem viveu na Terra-média, para quem viu o que ela viu até aquela parte. Quem já é uma alma velha, né? Ela deveria ser um pouquinho mais política. Ela já deveria ter pego o jeito um pouco do jeito da política. Não vou dizer uma política, como o Elrond ou tudo mais, sabe, que é extremamente político, mas ela tá muito crua, ela tá muito aquela adolescente que não sabe nem falar com a rainha direito, que não sabe blefar, sabe? Pior, é o jeito que escreve mesmo, Nilda, porque, veja bem, até uma pauta feminista, eu vou colocar aqui sim. Esse negócio do cara explicar para ela o que ela tem que fazer. Né? Porque o Halbrand vai falar para ela, olha, Galadriel, você não conseguiu identificar o que a rainha mais teme, entendeu? Pensa aí, Galadriel, sabe? Eu tô com medo, inclusive, de que nas próximas temporadas, o que eles introduzirem o Celeborn e ser ele que faz ela começar a ser mais dócil, entendeu? Aí eu falo, não, eu tô com medo deles colocarem isso no roteiro. Sim. Tá? Porque não é isso. Quer dizer, ele tem uma importância na vida dela, tem, mas sabe, ela não se torna mais dócil ou mais política por causa dele. Ela tem uma agenda própria, né? Ela tem uma agenda própria que ele também tem e ele vai junto, porque os dois acabam enfrentando problemas idênticos e vão junto nesses problemas, né? Que é tudo que está acontecendo ali na Terra-média. Né? Sim.
E você, Marcos, querido? Sei que você tem várias considerações também sobre isso, que a gente conversa em off, né? O que você tem a dizer, querido? Eu concordo muito com vocês. Eu também me incomodou essa coisa do Halbrand de acabar explicando obviedades para ela, que uma pessoa com milhares de anos de idade, por mais que ela tivesse vivido tanto quanto nada no mundo dos elfos, né? Mas ela certamente ela teria um pouco mais não a sabedoria da Galadriel que a gente viu no Senhor dos Anéis, mas ela certamente teria uma compreensão um pouco maior das relações, né? Pela idade já, que obviamente não é uma jovem, né? Pode até ser uma jovem pelo linha elfo, né? De vida eterna tem, mas enfim. E eu tenho esse medo também que vocês falaram, que a introdução do personagem do marido dela acabe servindo como alguém para ajudá-la no arco de crescimento dela, sendo que, claro que não precisa. Eu também acho que a série ela flui melhor e funciona melhor, infelizmente, quando o personagem da Galadriel tem menos espaço, por conta disso, deles não terem ainda achado a abordagem e o arco dela não ter avançado, porque a gente também tem essa coisa, às vezes um personagem que ele é muito turrão, ele tá brigando com alguma coisa, dando murro em ponta de faca, em um determinado momento, quando tem uma virada no arco desse personagem, ele acaba ganhando uma grande discernimento do que está acontecendo por conta de, na verdade, ter ficado um certo tempo insistindo, né, em algo que não deveria. Então pode acontecer de ter essa virada, tudo, e essa personagem ganhar muito fôlego, e é o que eu gostaria, e tudo. E a gente também tem... A gente, por exemplo, vê certos personagens, por exemplo, não querendo adiantar a pauta, você vê o personagem lá do Adar, ele tem um momento de afeto com outro personagem, você vê uma decisão que o rei dos anões lá vai tomar, muito carregada de empatia e afeto pelos seus, né? A gente vê a preocupação da rainha, por mais que a regente lá, a Miriam, a gente vê que ela está num conflito porque ela tem ideia muito clara de que milhares de vidas dependem dela, dos súditos, ela tem que pesar muito bem o que ela vai fazer e como ela vai interpretar todos esses fatos aí que estão... E a gente gosta de ver num personagem essa forte preocupação com quem está em volta dele, essa empatia, essa humanidade e esse afeto. E por enquanto ainda não foi dado pelo roteiro oportunidade para a gente ver isso na Galadriel. Quando isso acontecer, a gente vai tender possivelmente a gostar mais dela, e a atriz vai ter também um material para introduzir ali camadas de interpretação a mais. A gente aguarda que socorra, né? Eu gostaria muito. Você tem aqui o roteirista, tem o John DePayne e o Patrick McKay, né? Que é um dos showrunners, inclusive, né? A direção ainda é do N. Ip, né? Que é um diretor que já foi de outro episódio. Mas eu concordo muito com a Nilda, eu acho que o personagem está sendo mal escrito. E aí você coloca em paralelo, como você apontou, Marcos, você coloca a personagem da Disa, que é definitivamente, a gente vai chegar nesse núcleo, o personagem que eu mais gostei nesse episódio tranquilamente, em tudo que ela fez, entendeu? Ela expressa um calor e uma generosidade, amor, né? E mesmo tendo momentos onde ela precisa mentir. Então você tem a protagonista, que a Galadriel é uma das maiores protagonistas dessa história, né? E tá não à toa narradora em Lord of the Rings, né? E que ela é antipática o tempo todo, ela tá sisuda o tempo todo, ela tá de cara fechada o tempo todo. Como é que você vai conseguir se identificar com a personagem? Isso é falta de direção de atores, eu acho, na minha opinião, humilde opinião. Gente dirigindo mal os atores, escrevendo mal o roteiro, entendeu? Tá querendo dar uma virada para um personagem que, de repente, a hora que tu for dar a virada, o pessoal já não quer mais assistir. Não, né? E como ela tá muito uma personagem adolescente e tudo mais, aí você fica pensando de alguma tensão sexual entre ela e o Halbrand que não existe. Gente, não verdade. é para existir, entendeu? E você fica... Porque, inclusive, isso, porque o pessoal fala, ó, por exemplo, Senhor dos Anéis nunca poderia ir para HBO, para HBO. É verdade, Porque, sim. e não é que os personagens sejam assexuados, tá?
Mas Tolkien não colocou na obra dele cenas explícitas de sexo, sabe? Tem algumas Sim. menções, assim, mas por cima, tipo, É aconteceu mais tal coisa, pudico, sabe? né, Nilda? Mais. Se casaram, estão juntos, Uhum. entendeu? Ou fugiu com não sei quem, ou então ela tem personagens que são violentadas e é meio colocado, ela sofreu foi sequestrada e depois se matou, depois, sabe? Tem umas coisas assim que você percebe, você entende o que aconteceu, mas ele nunca descreveu essas cenas. Ele nunca, porque não era o objetivo dele, não era na obra dele. Sim. Então, aí o pessoal fica colocando uma atenção que não é para ter ali, porque a personagem não sei o que eles estão, tipo, isso talvez seja também um vício de roteiro, sabe? Aquela coisa que eles estão tão acostumados em Hollywood a fazer roteiro desse tipo. Então, se ela vai ser a fodona, ela vai ter que ter o cara que é o interesse romântico dela, sabe? Tipo Arquivo X, né? Essas séries que tem o pares, né? Sim. Não podem ser apenas companheiros de luta. Se é um homem ou uma mulher, tem que ter algum envolvimento. Mesmo que isso se Verdade. desfaça na próxima temporada. Sim. Sabe, é um vício de roteiro. Você não pode ter um homem e mulher junto, mais ou menos. Você tem que fazer alguma coisa ali. Você tem que, pelo menos, insinuar alguma coisa. Não, isso me lembra, porque, claro, eu acompanhei Senhor dos Anéis, você também, todos nós, acho que todo mundo que está nos escutando, eu lembro da estranheza que gerava devido a uma homofobia introjetada e uma concepção de amizade masculina horrorosa que as pessoas têm, né? Uma masculinidade muito tóxica, que eu lembro que quando eu assistia Senhor dos Anéis, as pessoas não compreendiam, até porque eu assisti com um sobrinho, né? Eu lembro do último filme, há muitos anos atrás, não compreendiam a amizade e o amor mesmo, o afeto que o Frodo e Sam tinham um pelo outro. E falavam que o tempo todo que é um casal de gays, né? Homofobia, né? Chamavam de casal de gays. E você vê que aqui também tem esse vício, assim, dessas séries. É porque o trabalho do Tolkien, isso é importante colocar, é um trabalho que ele tem essa característica pudica, né? E talvez ele não precise se ancorar nesses cacuetes das séries, né? Que já tem, né, Marcos? Que todas as séries têm, né? É só pra gente. Tem que abrir essa vírgula, porque senão é muito hate, né? Não, porque existem romances na obra de Tolkien, mas não. A Galadriel, nessa fase, não é uma fase. Isso. Então, você não precisa. Introduzem, porque o roteiro tem que ter por quê, né? Para ter uma tensão sexual, né? Se você está trabalhando, era uma obra voltada do Tolkien, uma obra voltada para um público, também atinge o público adulto, mas talvez meio que foi pensada por ele para o público jovem, e você está trabalhando com arquétipos e aí essa coisa da sexualidade fica em segundo plano quando você está trabalhando um arquétipo, mais do que, na verdade, um ser específico de carne e osso, né? Tanto é que os personagens do Tolkien fazem, mesmo os humanos fazem coisas sobre-humanas e têm habilidades sobre-humanas, enfim. Então são personagens bastante arquetípicos. Até essa questão do bem e do mal, luz e trevas que tem nele, que tem na obra do Tolkien, que ela tem muito menos tons de cinza, também é muito arquetípica, né? Então, e é bacana isso, é uma abordagem muito interessante, né? Sobretudo quando você está procurando criar uma espécie de mitologia, né? Então, aí, agora, como a Nilda falou, tensão sexual é uma coisa que meio que atrai a atenção do público. O público fica torcendo. Será que no próximo episódio vai acontecer? Não vai? Beijinho. E fica aquela coisa e tudo. E não se encaixa bem na proposta, que é todo esse universo, inclusive é desnecessário, né? É que eu falei, não é que não existe. Eu li vários livros dele, você tem várias insinuações, você tem várias menções, mas não é o foco. Então, sabe? Em segundo plano, né? Você tem o cara que vê a elfa e é descrito que ele fica embasbacado por dias olhando a elfa, sabe? Você pode até descrever isso de outras maneiras, pode dizer que foi uma Gimli, questão... né? Aquela história dele que ele pediu um fio de cabelo e Galadriel deu 3, né? Isso. é outra coisa. E sabe, outros esquemas, outras maneiras de expressar interesses, até interesses românticos. Então,
fica meio complicado. Eu olho assim e falo, gente, mas não tem isso, né? Não... Nilda, isso que eu ia te perguntar, essa abordagem das relações românticas, né, e das paixões, que também aparece na obra do Tolkien, essa abordagem, será que tem uma coisa também que tem uma relação um pouco com a coisa de como isso era abordado nos romances de cavalaria, enfim? Sim, tinha muito de como era abordado em romance de cavalaria. E assim, é o que eu falo, não era o objetivo da obra dele. A obra dele era fazer realmente uma história mítica que parecesse um pouco com aquela coisa de um pouquinho antes da Idade Média, porque ele dizia que a Grã-Bretanha não tinha uma história mítica própria, baseada em alguns estudos do começo do século XX. Depois se descobriu que nada daquilo também era tão verdadeiro, mas era o conhecimento que ele tinha, que as pessoas tinham na época, né? Dele fazer. Mas é uma coisa de cavalaria, de tudo isso. E se você ler, eu já li, por exemplo, uma parte, A Demanda do Santo Graal, numa versão bem antiga, que tentava, sabe, você tem menções a cavaleiros que ficam com as damas e as damas aparecem grávidas depois, você não tem a descrição da cena. Mas aí ele vai, você quer porque vai ter que casar com ela, porque ele ficou lá no castelo dela, sabe? Isso tem mais cara de Game of Thrones, né? House of the Dragon, né? Sim. O Tolkien tem muito isso. Os dois ficaram sozinhos lá na mata e 2000 anos depois apareceram com uma filha, sabe? O Tolkien era o fade out que tinha nesses filmes, né? Quando o pessoal ia deitar na cama, dava aquele fade out, né? Que ficava tudo escuro. É o Tolkien, né? Porque não é só questão da geração dele, gente. Ele teve uma criação muito cristã, foi criado em colégio interno, um padre terminou educado depois que a mãe dele faleceu. Quem educou ele o irmão dele foi um padre, que foi cuidar deles, entendeu? Não à toa tem muito padre fazendo review de Lord of the Rings. Já cansei de ver padre. O filho mais velho do Tolkien era padre. Sei. Então, assim, ele era muito. Então, ele não vai colocar isso. Mas, assim, eu não estou dizendo que não tem que ter um beijo, alguma coisa. Só que, para mim, é um vício de roteiro de Hollywood. Não, e eu acho que a nossa crítica está sendo a questão, na verdade, que está reduzindo a personagem a coisas que ela não precisa. Tipo assim, o crescimento pessoal dela vai ser vinculado a um cara que é mais esperto que ela, que dá dica para ela do que fazer, entendeu? Ou então fica essa troca de olhares e tal, de será que eles vão ficar juntos? Sendo que você sabe que eles não vão ficar juntos, né? Ou ela vai ter uma aventura romântica, né? Como tem coisas que acontecem, personagens que aparecem. A Disa mesmo que eu mencionei, ela não existe no cânone, né? Então você tem coisas que foram feitas para a série, né? Então, às vezes, é um equívoco do roteiro. É um roteiro que não está sabendo lidar com essa questão. E, caramba, essa é uma personagem importante. Então, a gente não podia ignorar isso, né? Só mais um comentário sobre a questão da Galadriel. Eu vi um tweet agora há pouco, que foi genial, que é tipo assim, a Galadriel virou uma personagem tão chata que ela chega no lugar, o povo fala, vou colocar você no navio e mandar você embora. Porque é o que ela vai fazer, a Miriam, eu não aguento, dei casa, dei comida pra vocês, recebi, vocês não querem mais ficar aqui? Você vai embora. O pessoal tá confundindo uma personagem ser B10, ser legal, com uma personagem chata, gente. Não é pra Galadriel ser chata, né? Não precisa ser assim. A gente sabe que ela tem a agenda dela pessoal, esse negócio dela buscar o Sauron, as influências, né, cruéis que a história tem ainda, que ela tá sentindo que precisa arregimentar pessoas. Mas, cara, ela não precisa ser chata. Né? Então, isso é erro, sim, da escrita do roteirista que está vacilando. E outra coisa, ela não está percebendo o que está acontecendo ali em Númenor. Por exemplo, essa história dos elfos está brigado com coisa. Que isso pode ser alguma influência do Sauron. Ou alguma influência do mal, porque tem toda uma coisa de que o mal está espalhado pela Terra-média, então ele pode ter chegado lá. Sim. E ela não está fazendo essa ligação... Entendeu? É muito estranho, porque ela não tá olhando para o lado, gente. Ela tá tão focada que ela não tá percebendo que tudo aquilo que tá acontecendo ali, ela ser mal recebida, o povo prender ela, tudo mais, pode ser uma influência sutil já do Sauron ali. E ela não se toca disso. É verdade, tá na cara dela, né? Com certeza. Não à toa a gente vai ter aqui algumas consequências dessa prisão dela, né? Porque, gente, não é uma cena bem feita, tá? É coisa rápida, mas só mencionando. Na hora que realmente a
a Míriel, ela manda os guardas, né, e tal, porque vai mandar a Galadriel para o barco, né, toma essa decisão e tudo, né, e a Galadriel vai lutar com os guardas. É claro, eu acho que a atriz, ela não tem vivência de lutas corporais, essa questão de tu ter um coreógrafo e tal, então essa cena tem um corte muito feio, é uma cena onde, por exemplo, chegam os guardas lá, aí abrem a cela da Galadriel. Aí ela já começa a lutar, dá 1, 2 golpezinho, aí foca no cara conversando com o outro lá, que é o chanceler, e depois os caras, ela está empurrando os caras para a cela. Gente, não ficou boa essa cena para uma série que tu vê que é sei lá, 1 milhão cada episódio ou mais que isso. Então ficou bem feia essa cena, e depois já vai ter ela indo atrás na torre, porque ela sabe que o rei tá lá, aí vai conversar, a Galadriel sobe, quebra a janela. Só voltando para essa cena, não faz o menor sentido ela ter lutado com todo mundo enfiado na cela e deixado o Parazão fora da cela. Cara, ele pega, puxa a espada assim, fica meio assim, o cara fala pra ele, você sabe onde é que ela vai, aí ele vai coloca a espada no lugar, dando a entender que ele apoia aquilo, né? Então, mas assim, não faz o menor sentido se ela pegou todo mundo, ela não deveria de enfiar ele lá dentro também? Sabe assim, não faz o menor sentido? Aquela cena toda errada. Se alguém haveria... Tipo, ela lutou, pegou os guardinhas, mandou embora e os principais, os personagens que tem fala, ficaram só braços dados lá, olhando. Se alguém haveria de ter autoridade de convocar a guarda para persegui-la, seria ele, né? Diga-se de passagem, né? Tanto que depois rola mal bafafá quando tá o Isildur, né? Conversando com a... Mas, gente, é uma cena toda errada, é só uma menção mesmo, porque aqui o foco eu acho que vai ser interessante, que vai aparecer coisas pra gente que nós já nos deparamos, né? Os Seus Anéis. Vai ter ela invadindo a torre, onde ela vai encontrar o rei enfermo, né? A Míriel fala que o pai não tá mais lúcido, né? E tal, ele fica até chamando pela Míriel, o pessoal até manda focar na espada, porque estão achando que aquela que é a espada que o Isildur usa para cortar o dedo de Sauron e tirar o anel de Sauron. O design é o mesmo, certamente. Pode até não ser a mesma espada, mas o design é igual. É verdade. Não, e aí você vai ter a Galadriel... Vem de Númenor a espada, isso é fato. Oi, gente, é isso mesmo. Mas aí a Galadriel vai ter essa conversa com a Míriel, né? E, por sinal, vai mostrar um Palantir, né? Que você sabe que o pai dela, ela conta que o pai dela teve a visão, que é justamente o que começa o episódio, né? Com o Númenor sendo destruída. Depois a Galadriel vai colocar a mão e ela também vai ter a visão, né? Da destruição. Então ela fala, aí a Míriel explica, né, esse negócio, né, Nilda? Se eles deram a ira em nome da virtude dos homens, eles também podem tirar, né? E a Galadriel diz que a virtude era a lealdade dos elfos, né, e tal, e que a Míriel responde, fala assim, aqui, meu pai acreditou nisso e isso quase o destruiu, dando a entender que o povo não aceita de maneira nenhuma, né, os elfos, né, tem uma inveja, né. Esse é um dos problemas que está sendo para encaixar o roteiro, as coisas na série. Realmente há uma briga grande, mas a essa altura do campeonato, o Sauron já tinha aparecido lá e envenenado o povo. Porque os elfos, não os elfos da Terra-média, mas os elfos lá de Valinor, tá? Eles vinham constantemente visitar essa ilha. Sabe assim? Constantemente pro padrão élfico, mas de vez em quando eles recebiam navios de lá. Aí eles pegavam mensagem dos Valar, pegavam conhecimento, trocavam ideias, sabe? E tinha uma certa inveja, pelo que eu entendi também, né? Dessa vida eterna, né? Aí o que acontece? O Sauron aparece lá, mas ele aparece com outro nome, ninguém reconhece ele como ele é, né? E ele vai envenenando o povo. Uma das coisas é aquilo de que eles não dormem, eles vivem para sempre, nós humanos não vivemos para sempre. Por que nós humanos não vivemos para sempre se os elfos podem viver? Há todo um envenenamento, mas isso aconteceu bem antes. Então a série fica meio deslocada, de que você não entende de onde saiu isso. Só fala, porque eles não se dão bem com os elfos. Mas não era sempre assim. Né? E foi uma coisa que foi acontecendo com o tempo. Então, você foi envenenando as pessoas. Você vai dizer aquela coisa, eu não quero. Que aí acaba sendo aquele discurso lá do cara. Eles vão tomar nosso emprego, sabe? Porque é bem isso que o cara tá falando. Eles são melhores do que a gente, eles vão fazer as coisas, a gente vai perder o nosso ponto de sustento. O que não aconteceria, porque os elfos, eles dividem as coisas, entendeu? Não tem esse segredo.
O que é segredo eles não mostram mesmo, né? Mas o que eles E eles levam fazem lembas também, né? É. E tem a mãe, ele faz comida foda, né? Até deveria ser legal passar essa sabedoria, né? E tal, né? Eles passam muito parte da sabedoria para os humanos, né? Mas isso é uma coisa que acontece. Então, realmente foi toda uma mentalidade envenenada ali. Criada, e já foi criada pelo Sauron há muito tempo atrás. Só que na série eles não estão conseguindo trabalhar isso. Entendi. Fica meio estranho. Ficou estranho, porque não tem ninguém falando. Deveria ter tido algum diálogo, tipo, há centenas de anos atrás. Podia não falar o Sauron, mas poderia falar. Há centenas de anos começou uma briga, sabe? Alguém explicar a origem dessa Sim. coisa. A gente fica realmente achando, né, se perguntando o porquê dessa animosidade, né? Até porque a gente conhece que a gente, como a Nilda mesma falou, o que a gente conhece dos elfos é bastante benigno, né? Se não são um povo que tenha uma vontade de viver agregado com outros o tempo todo, tem uma atitude generosa em relação aos outros, né? Guardam digamos assim, né, a sua privacidade dentro do seu núcleo ali de convivência entre eles e segredos e algumas práticas que são próprias apenas para eles, mas são generosos em relação aos outros povos, até em termos de, a gente acabou vendo, né, em vários momentos, de oferecer suas vidas, né? Até. Então, porque existe um problema em relação à Terra-média, tem alguns conflitos de humanos com elfos, mas especificamente na Ilha de Númenor, a Ilha de Númenor é das pessoas que ajudaram os Valar, que ajudaram a derrotar o Morgoth, sabe? É um povo abençoado. Os reis dependem de um meio-elfo, que é o irmão do Elrond, que é o Elros. Entendeu? Então, tem toda essa origem lá, que depois teve algum problema, criou essa inimizade, mas isso ainda tá. Então fica parecendo que é uma picuinha, que é uma briguinha, sabe? Mas não é uma briguinha, é uma coisa política muito mais antiga. Ela foi implantada, né? Sim. E não foi contada, e fica parecendo que é uma briguinha, porque meio jogada, é um carinha só brigando com a outra, sabe? E não é muito maior. Sim. E é uma coisa assim, a gente se pergunta, né? Porque chegou a Galadriel ali, ela na verdade foi recolhida de um navio, né? De um naufrágio, enfim. Parece difícil de a gente imaginar que a partir de um elfo náufrago que foi trazido para lá, viria uma legião de elfos invadir para tomar emprego, para tomar ilha, etc. Né? Parece uma. Né? Mas ao mesmo tempo, você acha que o Nilda e Angélica, vocês acham que o Pharazôn ele pode ser já um agente de Sauron ali para alimentar essas ideias? Pode ser, penso, né? Eu não sei se ele já é ligado diretamente, porque eu não sei, porque realmente, como a cronologia está errada, mas ele está do lado das pessoas que não gostam dos elfos, e para ele, como político, alimentar esse medo, porque tem isso que a Galadriel fala da Miriam, que ela está fazendo a política do medo, né? Sim. Cedendo ao medo. E o Pharazôn, ele trabalha com isso, ele é amigo de todo mundo ali, mas ele trabalha esse medo do povo. É claro, ele está lidando com isso de maneira política, né? É verdade. A gente sente que o medo da Miriel é um pouco diferente, talvez, é um medo do que pode acontecer com o povo dela. E ele já é um cara que ele acha o medo uma arma política para ele usar, né? Isso. Sim. Bom, vamos passar para um outro núcleo aqui. Bora lá, então, falar sobre o Eidar, né? Que a gente vai ter a continuação dos acontecimentos do episódio anterior. Você vê que o Arondir, ele foi pego, né? Foi preso. E aí, então, você vai ter agora a aparência, como é que é a face do Eidar, né? Ele vai ficar cara a cara com ele. Lembrando que o autor é o Joseph Maury, né? Que era o Uncle Ben, né? Do Game of Thrones, né? Tio Ben. O tio Ben. E aqui o nome dele, Eidar, é um pai, né? O nome é pai em élfico, né? E você vê que ele está ali conversando, eles conversam naquela língua, né, específica que eles conversam, e pergunta de onde que ele é, né? E dá a entender que ele é de um local, que o local já parece que nem existe mais, né? O local já foi afundado, inclusive. Esqueci o nome, Beleriand. Ah, tá, isso mesmo. Isso mesmo, porque eu não lembro, né? Mas, de qualquer maneira, aí ele fica falando assim, você, pro Arondir, né? Você ouviu muitas mentiras, né?
E desvendar todas essas mentiras exigiria a criação de um novo mundo, né? Mas isso somente deuses podem fazer. E como ele não é nenhum deus, né? O Eidar vai instruir ali o Arondir a voltar para a Torre da Vigia para entregar uma mensagem. Mas antes disso, eu acho importante, porque vai apontar a questão paterna, né? Que você vê que está agonizando ali um orc, né? Isso. E é uma cena que a gente nunca teve acesso a algo desse tipo em nenhum dos filmes, né? Dos Seus Anéis. É a primeira vez que a gente vê um ser expressar generosidade referente a essas criaturas, né? Claro que você entende que o Eidar, ele também já foi um elfo, né? Ou meio que se transformou em orc. Talvez o pessoal fala que ele talvez tenha sido, na verdade, o primeiro orc, né? Elfo a se transformar em orc, que ainda existe, que está vivo, né? Não. Não é? Bom, não sei, isso é o pessoal que estava comentando, né? E ele ajuda a esse orc a morrer, né, e tal. Ele olha de maneira piedosa. Apesar que o fato dele ser chamado de Adar pai, talvez se ele não é o primeiro, pelo menos ele pode ser um dos um antigo elfo, né? Transformado. Sim. Transformado. Pode ser que muitos daqueles orcs sejam filhos dele. É verdade. Porque eles olham para ele com uma emoção, né, e tal, falam dele como se ele fosse Deus no céu e Eidar na terra, né, meu? Eu achei interessante porque não tem, realmente, devem estar criando uma cultura orc, mas assim, você não tem nenhuma menção sobre como, por exemplo, seria um ritual de morte e funeral ou enterro dos orcs. Sim. Você vê que ele faz ali, o orc está morrendo, ele dá meio que não é uma bênção, alguma coisa assim, tira a vida, porque o cara tá sofrendo, né, aquela morte de piedade. Os outros orcs pegam silenciosamente pegam a roupa dele, a armadura, né, dele, e depois carregam ele numa maca, meio que de forma respeitosa para fora. Mas tu repara, Nilda, que depois jogaram o corpo dele para os wargs comer? Né? Ficou claro isso para mim, né? Que eles têm toda aquela deferência, mas no final a carne vai ser alimento para os wargs, né? Sim, mas isso pode ser uma cultura. Quer dizer, não é que você morreu, você já vira automaticamente carne, sabe? Você tem alguma deferência ali, entendeu? Sim. A coisa, agora você vai virar alimento para os animais. Mas, que é uma maneira muito justa de se lidar com a carne do nosso corpo quando a gente não está mais residindo nele, né? Isso, se a gente volta para a natureza, eu sempre achei que isso é uma maneira muito justa e equilibrada de você, né? Fazer parte, né? E voltar para a natureza, né? Sim. Não, tem culturas que você tanto no continente americano, como, se eu não me engano, no Tibete ou alguma coisa assim, em que você colocava o corpo no alto de tipo como é que chama aquele andaime, né? Não é exatamente andaime. Cheio de ornamentos, colocava o corpo lá em cima para as águias comerem, os pássaros comerem. Tem vários rituais mortuários, né? e de morte que são tão interessantes de ser estudados, né? Sim. Para nós, para a cultura cristã, por exemplo, que tem essa coisa da manutenção, você ter o corpo ali preservado até certo ponto, claro, né? Para o retorno de Jesus, né? Por conta da promessa da ressurreição, então tem que ter algum resto que seja daquele corpo, etc. Para outras culturas que não tem para outras culturas em que a alma está na roda do samsara das reencarnações, isso é algo automático, né? Etc. Tem a ver com, não precisa ter uma coisa de preservar qualquer resto do corpo e ter uma reverência a esse resto mortal. Depois de feito o rito de passagem para a morte, o corpo ele pode ser reaproveitado da maneira que for, né? Retomado pela natureza, enfim, né? Eu não sei se houve um rito ali, mas você percebe que é uma coisa que, sabe, assim, os orcs ali do lado ficam quietos, deixa ele fazer aquilo, mata e leva, sabe assim, é uma coisa, não é uma coisa assim, de qualquer jeito você joga. Então, e é uma coisa que assim traz um outro olhar, e isso é legal, para essas criaturas, porque a gente olha para os orcs em Senhor dos Anéis como inimigos, eles são tipo assim, o mal versus o bem, né? Então aqui você sabe, tem uma outra espécie de, gente, isso é interessante, eu acho interessante, você tem uma outra espécie de construção, você tem um ser que é o líder deles, que eles entendem esse ser como pai, que eles têm respeito, que quando um tá morrendo, ele vai lá dar o repouso, fazer uma
oração lá na língua deles que seja, né? Então é interessante porque a gente não tem esses paralelos, né? É a primeira vez que a gente vê isso. Mas na obra do Tolkien é citado em mais de um momento a valentia, a coragem, a destreza de alguns orcs na guerra. Então, mesmo dentro desse contexto, né, deles serem um inimigo, em vários momentos é citado o quanto alguns deles se destacam por terem, né, qualidades. Nos filmes, né? Tem aquele orc lá da cara afundada, que o pessoal comenta e a gente recorda dele, que ele é um orc muito admirado, né? Eu sei que a gente acabou fazendo uma análise enorme da questão do orc, mas não deixa de ser interessante a gente apontar isso daí, porque eu acho que esse episódio, Nilda e Marcos, acho que vocês talvez concordem, ele traz coisas novas. A história andou, gente, porque a gente estava falando da questão da dinâmica e da explicação, de mostrar como é que é esse mundo e tal, e agora eu acho que está dando para ter mais entendimento de como é que é Númenor, política. Eu vou só falar uma coisa sobre a história andou, né? Porque eu vi gente falando a história não andou. Eu falei, gente, a história andou. Só que vocês estavam esperando que a história andou com o quê? Vai ter uma batalha, vai ter isso? Não. Tiveram acordos políticos ali, teve conversas ali, teve estratégia ali sendo feita, né? Teve coisas sendo mostradas. Não teve uma grande batalha, sabe? Não juntou todo mundo ali na taverna, mas teve bastante coisa ali. Sim, com certeza. Eu achei interessante que, não quero também ficar adiantando pauta, mas esse roteiro tem uma estrutura, ele parece que ele tem dois, digamos assim, corações dramáticos ali, pontos nevrálgicos da drama e de espelho nos três núcleos, que é essa coisa do pai, né, que vocês já citaram, né, que é muito interessante, bonita e acontecem coisas que a gente não espera, né, como por exemplo essa atitude do Eidar e essa coisa dos três reis ou patriarcas e líderes tendo que tomar decisões que a gente não esperaria, né? Sim. E que às vezes até contrariam o que você espera de alguém por exemplo, você não espera um anão ter uma decisão que contraria a ganância, o desejo por acumular coisas, né? Chegaremos lá, falaremos já desse núcleo, já. Você não espera um orc ter uma demonstração de carinho e afeto, né? Do jeito dele, e você não vai esperar o que a gente vai ver no final do episódio a regente também de Númenor fazer, né? Sem querer entregar. Só essa coisa de sendo de paz, né? Não à toa o episódio começa com aquela cena com as crianças. Apesar de serem mães ali, mas assim, é paternidade e maternidade, né? Relação de pais e filhos. A cena começa com uma consagração de crianças na cena. Quer dizer, é lindo. É muito o tom do episódio todo, apesar de tudo, né? Sim. Não, só queria aproveitar e mencionar, já que a gente está nesse núcleo, que acontecem bastante coisa, né? E tal, você vai ter essa parte, como a gente mencionou, do Arondir com o Eidar, você vai ter a Browning, você descobre que ela está administrando, né, essa torre de vigia, né, e informando que não tem comida para todos, né, as pessoas estão ali, você vê aquele personagem lá, que era o taberneiro, que graças a Deus está vestido dessa vez, né, que da outra vez estava de avental sem blusa, né, aí ele botando umas batatas, assim, tem pouquíssimas batatas, né, e aí começa uma discussão, porque o filho dela, o Theo, ele sugere que eles voltem para a aldeia para pegar qualquer comida que eles possam encontrar, né, eles têm muito medo de retornar, porque eles acham que realmente, e isso acontece, né, a aldeia tem orques, e o Theo diz que não tem muita caça e tal, mas a Browning começa a brigar com ele, falar que tem medo de perder ele, né, ou alguém que vá para a vila. Só que ele e o amigo, né, o Rowan, né, eles vão desobedecer, né, e resolvem voltar de qualquer maneira. Claro que no meio do caminho eles vão encontrar justamente mais animais mortos, né, e o Rowan está empurrando ali um carrinho de mão, pensando ali que eles na verdade já recolheram várias coisas, só que o Theo resolve entrar na taberna, justamente para ver se tem mais alguma coisa, e aí que o negócio vai ficar feio para ele, porque você vê que a natureza, até ia te perguntar, Nilda, a natureza se contrai, ela se altera, né? Não sei se é a presença de Sauron ou de algum ser assim meio, né, que produza esse efeito, e o dia escurece e o menino está preso na taverna, onde ele vai descobrir que tem um orc
lá, né? Eu não sei se eles têm um efeito do sal, de alguém fazendo, mas também é para mostrar que... Porque os orcs, eles não são amigos do sol, mas se o tempo ficar nublado, eles já saem para fora, Sim. Uhum. né? Isso é bem feito. Mas aí é porque eles tentaram... Aí foi um recurso de roteiro, aquela coisa assim, não, escureceu, agora começa a aparecer os orcs, e aí depois tem toda a luta, toda a fuga, todo um monte de coisa, a hora que eles fogem é a hora que o sol tá nascendo, sabe? Sim. Nossa, então essa cena, é tanta coisa que acontece, né, Nilda e Marcos, né? Porque vai ter essa luta dele com o orc, onde ele vai descobrir que aquilo é um cabo de uma empunhadura de espada, né? Só que ela parece que finca no corpo da pessoa, suga o sangue e dali se forma uma arma. Interessante, tipo assim, é curioso a maneira como essa arma se compõe, né? Esse cabo de espada do mal, que ele acaba usando o sangue da pessoa, ou seja, ele contamina a pessoa e ao mesmo tempo se alimenta de quem está empunhando aquela espada, né? E aí que é interessante, porque o orc ali, todos os outros ficou eriçado, porque eles estavam procurando alguma coisa, né? Eles estavam procurando alguma coisa, e pelo jeito, essa espada aí, se não é a coisa que eles estavam procurando, era uma. Não, com certeza, eu tenho a impressão que no final, tanto que o orc aparece, né, pro Ada, né, fala, encontramos, né, e tal, né. Tem uma longa sequência aqui, porque você vai ter uma... vou dar a palavra ao Marcos, que eu sei que ele quer falar também, claro, né. Mas você tem essa questão toda aí do Theo fugindo, né, e tal. Tem certo momento que a Broy vai ser comunicada, ela vai perguntar, o menino chega, né, o menino larga ele, né, o amiguinho dele, né. Larga ele, volta, fala, e aí, cadê meu filho? Ah, ele está logo aí atrás, tá nada, né? Só que o Theo descobre que ele consegue se esconder, o orc repara, ele é atacado, só que ele não consegue matar esse orc, se esconde num poço, fica preso, e ele tá literalmente lascado, né? Porque aí sim cai a noite, e ele tá preso ali com vários orcs desesperados, descobrindo que o que eles estavam procurando tanto e cavando tanto foi encontrado, né? Até o aparecimento do Arondir, totalmente, né, salvador, né, e tal, no momento em que o menino consegue, ele acha que pode fugir, ele é pego, o Arondir vai lá e ataca, né. Eu queria até perguntar, o Arondir deve ter roubado esse arco de algum orc, né, só pode, porque ninguém ia dar pra ele um arco, né, que ele aparece com arco e flecha, né, tem aquela cena da floresta que é super bonita, câmera lenta e tudo, né, e tal, dando no que a Nilda comentou do sol, né? Que dá a entender que passou-se uma noite inteira e os orcs estão ali na escuridão, não podem sair, né? Do meio da escuridão. Com certeza ele roubou aquele arco, da onde não sabemos. Sim. Vocês acham também uma pergunta que o Adar ele propõe essa coisa de que os humanos que ali estão refugiados na torre, se eles deixarem as terras ali definitivamente e jurarem lealdade, eles podem ser poupados. Mas vocês acham que também tem uma coisa aqui, porque em alguns encontros que houve entre alguns elfos que estão ali e os humanos, vários orcs morreram, na verdade, né? Será que o Adar também não está pensando, tudo bem, a gente pode invadir lá, matar todo mundo, mas quantos eu vou perder se esse pessoal no fim for mais casca grossa do que eu estou pensando, né? Pode ser, né? Ele dá esse ultimato, né? Ele mandou o Arondir lá para onde está a mulher lá por causa do ultimato. Falar, ou vocês se unem a gente ou vocês vão ser atacados, né? Essa espada também tem uma coisa que o Sauron era um cara com muitas habilidades também de forja, né? Ele e tudo. E será que essa espada pode ser tipo o cunho próprio dele? E ela me lembrou um pouco aquela espada do Elric, a Stormbringer, né? Que ela bebe o sangue também Olha. das vítimas dela, né? Da onde que é? Do Elric? Do Elric. Mas fala o que é. É um quadrinho, né? Não, é uma série de livros do Michael Moorcock. Foram bem depois do Senhor dos Anéis. Pode até ser que o Moorcock se inspirou, inclusive, na obra do Tolkien, possivelmente. E ela bebe o sangue das pessoas que ela mata e ela usa também esse sangue para produzir mais energia mágica, enfim, essas coisas, né?
um pouco. Eu achei muito curioso essa coisa da espada que se alimenta do seu sangue, né? E é uma arma temerária, mas temerária também para quem a está usando, né? Interessante. Certo. Porque, já adiantando um pouco, no final, quando ele volta, conseguem voltar lá para a torre toda, quem fala com ele é o cara da taverna mesmo, não é? Que ele reconhece. Isso. Porque Sim. eles pegaram essa espada embaixo no subsolo da casa de outra pessoa, de alguém que morava lá. E essa A pessoa gente fala descobre que era dele, né? que era dele e que ele sabe que essa arma é do mal. Que essa Isso arma daí não tem tem poder, né? não cria uma impressão dessas histórias de caras que ficam guardando essas armas e roupas nazistas, né? Que a pessoa é fã, né? E fala, ó, eu sou fã, olha aqui, né? Fica com essa impressão, é um mal que tá ali, que ele não tá dormindo, né? O cara Então, tá ali infiltrado, sim. mas tem aquela coisa, porque o Marcos estava perguntando, né, com esse ultimato que ele fala para onde transmitir, porque para eles saírem da Terra, deixar a Terra para eles e eles obedecerem também o que estão falando. E aquele povo ali, eles já foram subjugados pelo Morgoth e pelo Sauron. Uma parte prefere o Sauron aos elfos, porque eles têm bronca, outra parte está apenas sendo oprimida ali porque está ali. Então, no que ele dá esse ultimato, ele também está jogando com medo dessas pessoas. Porque elas não confiam 100% nos elfos e também sabem que ficar com os orcs não é legal, né? Mas elas têm medo, porque elas não, sabe? E elas sabem que lutando elas não conseguem vencer nenhum dos dois. É Ele tá verdade. jogando Então, ali entre com medo a foice e a das espada, pessoas. né? Sim. Nessa época, os orcs já se alimentavam de carne humana se tivessem a oportunidade, inclusive? Eu acho que sim. Então é melhor não fazer, né, aliança com eles, não. Vai que, né? É um dia que a comida pro lanchinho deles acabou, eles tá lá aliado, eles olham para você e falam, Que situação, né? Sim. Eles, como eles são são elfos, pessoas, seres extremamente corrompidos, eles não têm muito pudor de onde que vem, se a carne vem de humano, se vem de bicho, sabe? Não tem muito pudor em relação a isso, não. Se não faz mal, tô comendo. Põe no espeto e como, né? Interessante. Põe no espeto, às vezes nem no espeto, né, Nilda? Vai no cru mesmo, né? Não tem problemas em relação a isso. Mas assim, não é só questão de estar comendo a carne, porque é um ser, eles são mais fortes, sabem lutar melhor, são ligados diretamente ao mal, então você tem medo desses seres, né? Verdade. E aí, vamos lá para a parte lá de Khazad-dûm, que é muito bonita, né? Você vai ter aqui o que eu coloquei até no segmento aqui como Segredos dos Anões, né? Você começa ali com o Elrond e o Celebrimbor, né? Que é o Charles Edwards, né? Eles estão ali supervisionando a construção da torre. E o Celebrimbor está perturbado com alguma coisa, né? Ele fala para o Elrond que o príncipe Durin, né? Durin IV, né? Isso. Ele está escondendo alguma coisa, ele está evitando eles e tal. Aí o Elrond ele vai viajar para Khazad-dûm para poder falar com Durin. Só que ele não está lá. Quem está é a esposa dele, a princesa Disa, que é interpretada pela Sofia Nonvete de uma maneira, nossa, dele, tipo assim, gente, tudo que a Galadriel tem de antipatia, ela tem de empatia e né? E de você, são cenas deliciosas, né? Aí ela começa a enrolar ele, né? Fala assim, ele não está. Aí o Elrond começa a suspeitar, poxa, se ele não está, por que que você está fazendo o prato preferido dele? E se ele foi para minerar na mina de quartzo, por que que ele deixou o martelo dele aqui, as ferramentas? Aí ela vira para ele e fala, você está falando que o Manã está mentindo na casa dela, né? Olha, vai ferver o negócio, hein? Aí ela tem respostas para tudo, né? E ela lembra que o Elrond ele é um estranho ali, ele é um visitante, né? Mais tarde, quando a Disa encontra o Durin e comenta isso, né? Fala, o elfo está suspeitando, né? E tal. Você tem a visão do elfo, que é a visão além do alcance, né? De tanto ele quer, também, né? tá? E o ouvido também. Ele está lendo os lábios, aparentemente, ouvindo tudo, e eles estão conversando ali. Ele pega a mina depois do espelho d'água e tal.
E aí ele resolve, porque enquanto eles estavam ali conversando, ele e a Disa, as crianças estão brincando. Eu também acho que isso é um pouco forçado, é uma conveniência de roteiro. As crianças estão falando aquelas frases lá, 1, 2, 3, a pedra, não sei o que lá, e tal. E ele, por algum motivo, quando chega nessa mina, começa a pressionar as paredes e aí começa a cantar 1, 2, 3, nananirará, e porra, não força, né? O roteirista... que o elfo vai ter, tipo assim, o elfo ser inteligente e ter a visão além do alcance, mas ele ser o Sherlock Holmes, ler pensamento, ele ainda não lê, né? Mas, assim, eu acho que é forçado, assim. Sim, mas, sim. ok, a história precisa andar, né? De qualquer maneira, você vai ter o Durin encontrando com ele e já acusando ele, falando, porra, eu sabia que você estava aqui né, investigando, você estava aqui querendo ver o que a gente está fazendo. Só que o Elrond fala, pô, eu não tô entendendo o que você tá falando, a única coisa que me importa é a tua amizade, pô. Elrond, né? Alguma coisa tem ali também. Mas, de qualquer maneira, é um começo muito intrigante. Você vai ter as consequências disso daí, porque eles vão conversar e o Durin vai acabar contando realmente o que eles estão minerando e você se surpreende que é Mithril, né? Lembra que a gente conversou, Nilda? Né, aquele brilho que tinha, a gente falou, será que é Mithril? E realmente é Mithril, né? Só que Mithril é muito perigoso de escavar. E o rei, que é o pai dele, ele proibiu ou restringiu essa mineração desse minério em nome da cautela, como o Marcos falou, né? Das pessoas não correr o risco, ou então minerar muito profundamente, vai que você acorda um Balrog nessa daí, né? Se você ficar minerando, né? E esse rei, você vê que ele é uma pessoa muito... isso é interessante porque vai de encontro ao que a gente tem no nosso imaginário assistindo o Hobbit, os filmes pelo menos, aonde dá a entender que os anões eles são gananciosos, eles são capazes de qualquer coisa, e aqui você tem um rei, que é o pai do Durin, que fala que não vamos minerar mais, porque pode colocar em risco esses anões. Como acontece, né? Que acontece o desmoronamento, né, do local. No Senhor dos Anéis também, porque o Gimli não é um exemplo de prudência e temperança, né? Mas enfim. Não, mas uma das coisas, porque os anões são muito ligados à terra, muito ligados à mineração, tal, mas essa coisa da ambição mais desmedida deles, ela é ressaltada quando eles ganham, os reis anões ganham os anéis do Sauron, porque o Sauron faz vários anéis, ele entrega 9 para os humanos e 7 para os reis anões. E esses anéis que o Sauron entrega, ele ressalta o que é de negativo na raça, Entendi. na pessoa. Vai manipulando a pessoa também, né? Então, Sim. os anões se tornam mais pessoas... isso que você está falando, sabe? Vão mais atrás de dinheiro, mais ambiciosas, mais ranzinzas, depois que eles têm esses anéis são dados para eles. Então, esses anões são um pouco diferentes dos anões, sim, do Senhor dos Anéis, porque são os anões que, apesar de terem uma cultura bem diferente, apesar de eles sempre terem alguma intriga em relação aos elfos, eles, né, ainda não foram corrompidos pelo Sauron. Isso é interessante da gente pensar, e eu achei interessante com a maneira como a série colocou isso também, que, por exemplo, a gente percebe esses traços, né, desconfiança, animosidade e uma certa ganância neles, mas isso é temperado pela razão e pelo coração, né? Sim. Enfim, pelas amizades, pelas relações, e é interessante a gente poder perceber esses traços que depois, como você mesma falou, eles vão ser sobressaltados e vão se sobrepor por conta da influência do anel, né? É interessante sabe uma parada meio construção. Doida? Sim, perdão, assim, uma parada meio doida que essa mineração e a maneira como eles fazem a mineração é uma coisa quase religiosa. Parece que eles têm uma simbiose com essa montanha, né? Você vê tanto que tem uma cena, quando vai tudo desmoronar, a cena que é o final da cena, onde o pessoal está fugindo da floresta, indo para o campo aberto, e os orcs estão na floresta, e aí começa aquele canto. Pô, aquilo é lindo demais, é lindo. E é a Disa cantando. Ela cantando, ela está entoando aquele canto
que é uma espécie de oração para a montanha, para que ela liberte aqueles que estão presos lá. Pô, aquilo é muito bonito, porque é uma cena que tem um foco grande, o Elrond olhando interessadíssimo, né, para aquilo, e falando, nossa, ele pergunta, o que é isso que eu acabei de assistir, porque é lindo, né? A atriz que faz aquela voz, a voz é dela, aquilo é inacreditável, é lindo demais. Dá a entender que é um ritual deles que não exige segredo, mas também que pouquíssimas pessoas devem ter visto, pessoas de fora devem ter visto. Sim. Né? Porque é uma coisa interna deles ali, mas isso já tinha falado anteriormente, quando ela fala que ela canta para as pedras e tudo mais. Porque a relação dos anões com, assim, a origem deles, dos anões, quem criou eles foi o Valar, ligado à terra, à mineração, que criou as montanhas, que criou os minerais. É esse Valar que criou os anões. Tá? A origem deles é ligada a esse Valar. Então, eles foram criados na pedra. Tem toda uma história de que antes deles surgirem no mundo, os 7 primeiros anões foram colocados em túmulos de pedra e depois que surgiram. Tem todas umas coisas assim. Então, a ligação deles com esse é quase simbiótica mesmo. É aquilo de cantar para a pedra para descobrir qual pedra eu posso escavar, qual pedra que eu não posso. Sabe? No Senhor dos Anéis tem um pouco isso que o Durin, o Gimli fala, quando eles vão lá encontram uma caverna, ele fala que o Legolas fala, vocês vão chegar aqui e vão minerar tudo. Ele fala, não, a gente vai chegar aqui, vai conversar, vai ver o que pode ou não ser minerado ou tirado, porque é uma caverna muito bonita que eles acham no Senhor dos Anéis. Ele dá a entender assim, que aquela caverna ele achou tão bonita que provavelmente não iria ser escavada por eles, ia ser só, como ele falou assim, melhorada para poder viver, sabe? Eles têm toda uma coisa, eles vão viver lá dentro e eles têm toda a simbiose com a terra, com a água. Tem aquele monte Isso é muito bonito. De água passando ali, que aí você dá para entender que provavelmente eles usam a força da água para ajudar a minerar, para fazer tudo, mas também porque existem lençóis freáticos, existe água no subsolo, né? Sim. Você tem que saber viver com isso. É um mineral também, né, a água. Exatamente. Esse momento que ela canta é muito bonito, é um momento de encanto mesmo para a gente que está assistindo, né? E é uma coisa curiosa, porque parece o canto dela vibrar de uma maneira como se quisesse se harmonizar também com a vibração das rochas e meio que ter um diálogo, né? E é quase que um ritual de geomancia que ela está ali fazendo, né? Com aquele canto dela. Eu achei isso bem... Mas é geomancia, é exatamente o que ela faz. O que ela falou, esse negócio dela cantar para o veio exato de prata, né? Que ela consiga atingir, que ela consiga entender. É um místico, né? E se você vê em Senhor dos Anéis, como a Nilda já comentou aqui, esse negócio das pedras importantes, Palantiri, que também foram fabricados pelo mesmo pessoa que fez aquelas pedras, né, Nilda? Das histórias do começo do Silmarillion, né? Foi o Fëanor que fez. Então tem tudo a ver sim, Marcos, você tem razão, querido. Nilda, só uma pergunta que eu queria aproveitar. Fala-se no singular Palantir e Palantiri no plural, é isso? Palantiri, Palantiri. Gente, eu tô chamando de Palantiri, Palantiri, Palantir, tô usando os três. Como você tem, como é que campus da universidade, é o singular e campi é o plural. Sim, é verdade, é verdade. É uma coisa assim. É verdade. Bom, mas esse segmento aqui dos anões é realmente um segmento de muito encantamento, como a gente, né, mostrou aqui, e termina de um jeito muito encantador também, porque o Durin tá bravíssimo com o pai, né, por sorte todo mundo conseguiu sair, depois do desmoronamento ninguém morreu, né, então, mas você já tem ali uma suspeita do que vai acontecer no futuro, esse Balrog, ou a própria destruição, né? Como a Nilda apontou, que tem a ver com a questão dos anéis que foram fornecidos aos reis anões, mas você vai ter aqui o encontro dele com o pai, né? O pai dele, que ele fala, vai ter esse papo todo com o Elrond falando do próprio pai, né? Da importância do pai, que é uma figura tão soberba e, né, histórica, importante, que na verdade ele pensa assim, eu gostaria na verdade de ter o meu pai. Eu já vi gente falando, eu achei isso bonito, Nilda, porque a gente vive aqui em época ainda estamos em pandemia, a pandemia não terminou, porque a pandemia não termina por decreto, né?
mas você vê que as pessoas choraram porque lembraram dos seus pais, né? E falaram assim, eu faria qualquer coisa para ter meu pai de novo comigo. E o Elrond fala isso, ele fala, eu preferiria 1000 vezes que o meu pai não tivesse toda essa importância, toda essa relevância, e eu pudesse falar com ele. E aí o Elrond fala para o Durin, você tem que aproveitar cada momento com seu pai. Né? E é bonita a cena. O pai dele é inacreditável, também esse ator maravilhoso. E já havia, porque logo assim, tem uma cena do Elrond com o Celebrimbor, e o Celebrimbor fala, nossa, porque o Elrond está numa janela, o Celebrimbor fala, nossa, parece que eu vi o seu pai aí em você, né? Aí eles têm uma conversa, daí o Celebrimbor fala assim, porque o seu pai meio que profetizou que a minha mão, que eu ia estar, a minha vida, né, o meu futuro estaria na mão do filho dele e tal, né? Sim. Porque o pai dele... E assim, o pai do Elrond, realmente ele virou a estrela da manhã, né, que é a estrela d'alva, né, que é o planeta Vênus que a gente vê, mas que o pessoal hoje em dia não chama tanto, mas era chamado de estrela da manhã, né? Estrela da noite, que é a estrela d'alva. Ela é brilhante, bem forte, essa estrela. É a primeira que brilha e a última que se apaga, tal. O pai dele, por quê? Porque o cara que criou as Palantir, ele também criou as pedras chamadas Silmaril, que é todo objeto da guerra que acontece no livro Silmarillion. Metade do livro Silmarillion é uma guerra por causa dessas pedras. Sim. Né? E a única que não sumiu, que não acabou, é a que ficou com o pai do Elrond, e ele coloca no barco, porque a estrela, na verdade, né, a estrela d'alva é um barco que o pai dele conduz no céu, uma coisa assim. Mas o pai dele é uma criança predestinada, que é fruto de casamento de elfo com humana. Ele, sabe, ele já tinha profecia sobre o nascimento dele. Então, assim, o pai do Elrond é o cara que vem salvar as pessoas do Morgoth, né? Então, o pai dele tem toda essa... As guerras, as descrições, Nilda, que eu vi que ele lutando no céu com aquele barco contra dragão, e olha, fascinante, hein? Então, porque os Valar tinham meio que fechado a entrada lá, e ele chega lá. E aí, quando ele consegue chegar em Valinor, ele fala, olha, o Morgoth tá pisando em todo mundo, matando todo mundo, matou meu pai, matou isso, fez isso, sabe, um monte de coisa. Meus filhos estão lá, a gente precisa dar um jeito nisso, né? Aí ele faz um apelo que faz todo mundo chorar, e aí termina a guerra. Aí aquela região de Beleriand, que é afundada, acontece toda uma coisa. Mas aí o pai dele vira isso, né? Porque é um pouco daquela guerra que aparece no primeiro capítulo. E o pai dele é uma da peça-chave nisso. Mas o Elrond e o irmão dele eram razoavelmente novos quando tudo isso acontece. Não vou dizer criança, mas razoavelmente novos para o padrão élfico. Sim. Né? Ou seja, passaram a vida inteira, a existência toda, sem ter o pai ao lado, né? Então, você entende, então, esse apelo que ele faz para o amigo dele de falar, poxa, vai falar com seu pai, sabe? E a cena é tão bonita, gente, é uma cena linda. Ele falando com o pai e falando assim, ó, pai, me perdoe, né? Porque eu continuei minerando sem a sua autorização e acabei fazendo as pessoas sofrerem, né? Aí o pai fala, não tem nada para lhe perdoar, né? Eu estou muito feliz por estar vivo, estar aqui com você. E tal, gente, aquilo é de arrasar, os dois arrebentaram, é muito lindo mesmo. Muito eu acho que pegou muita gente no mundo todo, viu, isso aí? Sim, lindo. Desde o trabalho vocal dos atores. Você tem essa coisa muito bem pensada da voz do pai dele carregar digamos assim, uma força, uma experiência, uma vivência maior do que a do filho. Quando eles estão conversando, você sente a diferença do que cada um traz de história atrás de si na própria voz, né? Embora o Durin, perto de outras pessoas, a voz dele pareça uma voz também de trovão, né? Mas é interessante a maneira como isso foi feito, né? E eu gostei demais dessa coisa de você ver essa decisão eu senti falta só de uma coisa, eu senti falta de ver um pouco mais de como é o processo de mineração e como teria sido o processo de resgate desses 4 anãos que estariam ali presos, né?
Não, mas eu gostei, a escolha dos momentos deles foi boa, eu não achei ruim, não, e tudo. Você acha que poderia ter isso e mais além, Não, né? eu Entendi. fiquei só na curiosidade de ver mesmo e Uhum, tal, né? Mas eu sim. gostei concordo contigo, eu gostei da escolha que foi feita de qual, né, aspecto abordar mais, né? Nessa fase dos anões, o pai dele manda, né? Porque ele vai passear. Próximos capítulos ele vai passear com a Elrond lá em Lindon. Lindon, lá Que eu naquela fico coisa. brincando que esse nome é Lindon, o lugar, né? Lindon e também lá onde fica o Celebrimbor, que agora eu esqueci o nome, gente do céu. É que é tanto nome, menina, que tanto nome. Mas é para descobrir o que eles estão realmente fazendo, né? Uhum, Ali. uhum. E nesse meio tempo ele descobre o que tá, né, dessa Mithril, e agora a gente também vai saber se eles vão conseguir manter esse segredo, né? É verdade, vai ter importância, hein? Para quem não está relacionando o nome, eu duvido, né? Que quem está escutando. Mithril é o colete que o Bilbo ganha, né? E depois vai dar para o Frodo, que vai salvar o Frodo daquele troll, né? Então é importantíssimo. Eu lembro que o pessoal chama o Mithril de. Ele é tão importante, tão caro, que vale o resgate de um rei. Eu lembro que eu fiquei com isso na minha cabeça. Achei, falando, nossa, que interessante, né? É um metal muito precioso. Aquele colete do Frodo dava para comprar o condado inteiro e não sobrava troco. Ele vale o resgate de vários reis, mas não vale encarar um Balrog, né? Não vale. Não, verdade. Mas é isso, gente. Então, chegando aqui ao nosso último segmento que a gente vai comentar, a gente vai ter o fechamento, né, do episódio, que vai ter realmente a Galadriel sendo encaminhada para entrar no barco, né, que vai levar para o navio e voltar ali para a Terra-média, né? Ela não conseguiu convencer a Mithril, né? E está voltando e está toda aquela cena, o Pharazôn assistindo com a rainha, todo mundo assistindo, o Halbrand lá de cima também assistindo, e vai se encaminhando, só que quando a rainha está retornando, acontece um evento que aí ela vai entender como evento premonitório que vai alterar o que ela resolve fazer. Quando ela está saindo, a Galadriel já está se encaminhando para o barco, ela vê que as folhas da árvore branca vão todas caindo ao redor, né? Vão todas voando, né? Aí a rainha para olhar, né? Recorda do sonho, a gente recorda também, o Elendil tá chocado, todo mundo chocado, e aí você vai ter o discurso da rainha, porque o Pharazôn falou que ela tinha um discurso para fazer, e ela fala, não vamos deixar as pessoas esperando, né? Aí quando ela vai fazer o discurso, ela fala sobre as folhas da árvore branca, ela fala, ó, as folhas representam as lágrimas dos Valar, né? E é um lembrete que eles sempre estão assistindo. E chega um momento em que os homens devem decidir quem eles são. Essa hora chegou. E ela fala que não vai colocar ninguém em perigo, que seja um perigo que ela mesma não enfrentaria. Então aí a rainha vai anunciar que ela vai escoltar a Galadriel de volta à Terra-média. A Galadriel aparece, né? Aí mostra pra gente, espectador, que ela então voltou, né? A rainha deve ter falado para, e voltou, né? A Galadriel. E ela se mostra pra gente e ela diz que eles vão se unir contra esse mal crescente que está ocorrendo nas terras do sul. O Pharazôn vai anunciar então ao povo que os navios partirão em 10 dias e o Elendil aparece depois chamando o público, né, para navegar com a rainha e para protegê-la. O Isildur e os amigos dele vão ser os primeiros a se voluntariar e você vê que no final do episódio tem mais pessoas também se voluntariando, né? E termina assim o episódio, né? Você dá a entender que a rainha toda aquela premonição e depois as folhas da árvore, como ela entende isso como uma mensagem, ela fala, olha, então eu vou ter que realmente ir para as terras do sul e me juntar a Galadriel e ao povo dela nessa batalha contra o mal que está se assomando, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Como eu disse, não tem isso, nos livros não tem isso da Miriam ir para, mas também não diz que ela não vai, né? Então tudo bem. Pois é, gente, esse é o final do episódio, né? Eu gostei, gente, tá? Desse negócio das folhas, achei que bonita, são cenas lindas. A atriz que faz a Miriam, nossa, ela é maravilhosa, a gente falou pouco dela, né?
E é uma atriz, eu acho que excepcional também, ela passa toda essa angústia, indecisão, e ao mesmo tempo ela fica revoltada com o que a outra fala para ela, né? Vou chamar teu supervisor, né? O texto dela tá bom, né? Tá O ótimo, texto tá dela tá ótimo. bom para ela interpretar, né? É uma rainha muito digna, né? Interessante de acompanhar, uma regente, né? E tal, né? Que ela é uma rainha regente, mas caramba, é um final legal, gente, eu gostei. Assim, isso de que naqueles vão para a Terra-média para combater o mal, quer dizer, isso já tem um precedente antes, a Ilha de Valinor foi, Ilha de Valinor não, a Ilha de Númenor foi criada por pessoas que lutaram contra o mal, então assim, isso fala para o povo de lá. É claro que provavelmente nos próximos capítulos você vai ver gente dizendo que não vai, alguma coisa assim, porque a ilha está meio dividida, mas eu achei que ela conseguiu contornar isso, porque ela estava com vontade de fazer alguma coisa, né? E ela conseguiu mexer com o povo, ela conseguiu uma saída política para isso. Sim. Né? Porque se dependesse da Galadriel, ia ser só na porrada, né? Eu achei que ela foi inspiradora, né? Esse negócio, ela, tipo assim, parece que ela conseguiu ter força para fazer o que ela queria fazer desde o início, né? Porque a Galadriel mostra para ela, você está reinando com medo, né? E o medo se alimenta do próprio medo, né? Até eu lembrei do Bem-vindo Sequeira, os tempos que nós vivemos hoje em dia, né? Onde querem nos colocar medo total. Aí o Bem-vindo falou, medo se alimenta do próprio medo. Entendeu? Ele nunca vai parar. Então eu encontrei, né, nesse momento dela uma força. Eu achei uma força muito bonita, assim, dela. A vontade pessoal dela, a gente sente que era atender ao chamado, mas ela põe em primeiro lugar a responsabilidade dela como regente com a segurança do povo. Você vê que ela tem aquele esforço para não deixar isso transparecer na fisionomia dela, né? Mas quando ela vê ali as flores, né, brancas, como sinal de que talvez, né, a escolha que ela que ela estava fazendo em rejeitar o chamado, né, para evitar o cumprimento de uma profecia desastrosa para o povo dela, talvez ela estivesse fazendo justamente o contrário do que deveria, né? E aí ela pode finalmente unir, né, a vontade pessoal dela com a decisão de monarca, né? E enfim. Mas ela é realmente política, porque, por exemplo, ela tem a vontade de fazer, mas ela sabe que tem que ser no momento correto. Claro. E do jeito correto. Ela não pode chegar e falar assim, a Galadriel é razoavelmente conhecida, né, como uma grande guerreira e tal. A Galadriel chegou aqui pedindo ajuda, nós vamos dar ajuda. Ela sabe que tem toda uma intriga política ali naquele reino, que ela não pode só chegar falando, eu quero fazer. De qualquer jeito, qualquer discurso, não, eu acho que é o mais correto, porque talvez tenha um rei aqui e tudo mais. Ela tem que fazer, e isso é o que sabe, puxar o lado da emoção. Olha, as folhas da árvore sagrada, tal, sabe? Você tem que fazer isso, porque você tem que puxar a emoção também, né? Para você conseguir fazer algo razoável, né? Legal, muito bom. Então, com isso eu quero aproveitar aqui e pedir para vocês as suas notas, né? A gente já fez né? A gente já mostrou o que a gente pensou de cada segmento, mas que nota que você, Nilda, minha amiga, você daria para esse episódio aí, na sua opinião? A esse episódio eu vou dar 7, porque apesar de ter acontecido várias coisas, eu acho que teve problemas nas cenas, teve alguns problemas a cena da luta lá mesmo, que é muito mal feita, sabe? Que eu acho que tem algumas coisas que poderiam, mesmo lá com os orcs, apesar de ter acontecido uma coisa melhor, mas depois daquela cena, tudo bem que era para o Arondir fugir. Talvez eles assim, não tenham sido muito eficientes em capturar o menino e o Arondir, porque tinham ordem para deixar ele fugir, né? Mas eu achei que as lutas, sabe, não foi muito legal, não foram tão bem feitas assim, né? Sim. Mas caminhou bem a história, sabe? Acho que um 7. Boa, minha amiga. E você, Marcos? Eu vou com a Nilda nessa nota, eu vou dar 7 também. Eu acho que a história caminhou e aconteceram coisas importantes aí que vão, além de gerar essa discussão da conversa da série com a obra, né, do
do Tolkien é sempre rico, é sempre interessante, e aconteceram coisas importantes, inclusive para a gente ter camadas para os personagens. Mas tem, em termos de mise-en-scène, realmente tem alguns momentos um tanto quanto problemáticos. Essa coisa da perseguição ali dos orcs, por exemplo, é meio complicado você usar aquela câmera lenta, aquela música toda, né? Quiseram imitar visivelmente o Senhor dos Anéis, né? A E parte aí de Khazad-dûm, né? E aí você gera esse anticlímax deles deixando o cara fugir e tudo, e etc. Então, parece que o conteúdo e a forma acabaram não casando tanto. E tem algumas cenas problemáticas no núcleo também lá de Númenor, embora tenha acontecido coisas importantíssimas lá também, né? E tudo. Então, eu tenho pontos muito positivos, né? Mas alguns pontos também a criticar. Eu também vou com a mesma nota dele, eu dou um 7 também. Tá certo. Olha, eu vou de 8, gente, porque eu acho que o episódio foi lindo de acompanhar, foi impressionante a gente ter essas visões do que vai acontecer com o Númenor, né? E tal, que você tem, até não comentei, mas o pessoal tá lançando um livro, não estamos ganhando nada com isso, tá? Um livro aí que vai sair pela Amazon, né? Que você tem ali a Queda de Númenor, né? Um livro que o pessoal está comentando, e muita gente está animada, porque afinal de contas tem as ilustrações do Alan Lee, né, que é um desenhista famoso, né, justamente porque o Peter Jackson, né, utilizou muito o Alan Lee, né, para poder até formatar as ideias do que apareceria em Senhor dos Anéis, e está todo mundo muito ansioso, né, que esse negócio, e você vê as ondas se aproximando, destruindo tudo, Só comentar, porque esse livro é um compilado, ele iria sair, mas não já. Aí anunciaram... Tá na pré-venda, né? Aí anunciaram a série. Aí saiu. Entendeu? Ou seja, né? Ataque de ele não iria sair oportunidade. esse ano, mas aí com a série eles deram uma adiantada. Não só na tradução, toda a publicação. Não quer dizer que é mal feito, mas é tipo a HarperCollins, que é a editora oficial, falou: nós temos que lançar agora. Né? É o famoso ataque de oportunidade, né, gente? Eles têm vários livros que vão lançar aqui no Brasil, que nunca tinham sido publicados. Esse não ia publicar agora, mas tem a série, né? Então vamos publicar. Verdade, muito bom. E é isso, né, gente? Eu achei um bom episódio, sim. Lamento aquela cena de luta, né? Se é para fazer cenas assim, não façam isso, né, com a personagem, porque ficou até engraçado, né? O corte da cena e depois ele empurrando os caras, né? Ficou muito, tipo, sei lá, né? Podia ser o Chaves ali, né? E de resto, assim, a gente brinca, mas veja bem, a gente gostou do episódio, a gente mostrou. Aliás, gravar esse podcast, eu digo que, e até para vocês talvez escutar, é muito legal, porque você consegue entender várias coisas, são 3 cabeças pensando, a Nilda ajuda, explica várias coisas, a gente pesquisa, coloca algumas coisas também do audiovisual, então tá sendo incrível, tá? Mas às vezes, mesmo com a história andando, como a gente mostrou, e com cenas tão bonitas, eles poderiam ter, né, melhorado algumas cenas, ou compor melhor esses personagens, apesar que eu tenho a impressão que a Galadriel vai seguir assim até o final da temporada, duvido que se altere, mas se alterar é bem-vindo, né? Mas foi um episódio legal, o The Great Wave, né? Vamos ver o que o próximo nos aguarda, né? Estamos ansiosos de qualquer jeito. E chegando aqui aos finalmente, eu quero agradecer a minha amiga querida Nilda Alcarinque, que está aqui nos apoiando, nos ajudando a formatar, fazer esse podcast. Nilda, deixa o seu recado aí para os nossos ouvintes, minha amiga querida. Não, só vejam a série, eu ainda estou gostando bastante, tá? Eu espero que no próximo episódio tenha pés peludos, senti falta deles hoje. Sim! Falar isso. Pés peludos, eu quero pés peludos, mais pés peludos e mais anãos, tá? Aliás, é muito estranho escutar na versão dublada anãos, mas eles dublaram como anãos. Certinho, Tá, gente? E muito obrigado pela audiência. Vejam, escutem lá pelo YouTube também, para dar uma força aí para a Angélica e para o Marcos conseguirem pagar as contas do Gente, podcast. a gente tá aqui assim, a gente brinca, a gente fala tudo brincando, mas a gente tá cara, precisando de dinheiro esperado. Não é que, infelizmente, assim, como eu disse, eu vou no supermercado, né? Esses dias eu recebi um reajuste da terapeuta. A terapeuta, olha, eu vou ter que reajustar. Eu falei, eu vou no supermercado, eu sei que você precisa reajustar, sabe? Porque pois é, né?
Tá todo mundo com problema, né? Tá difícil, gente. Tá, mas enquanto a gente pudesse ajudar, cada um dá uns R$5 ali, uns R$10 ao outro, a gente vai sobreviver. Um ajuda o outro, né? E assim, uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto, né? Aquele ditado, né? Mas obrigada, viu, Nilda? Obrigada, minha querida, pelas palavras. E obrigada a você, Marcos, também. Mais um podcast, meu querido. Sim, eu que agradeço. Gostei demais da conversa. Ai, que bom. O Marcos é super sucinto, gente. Ele é assim mesmo, viu? É o jeitão dele, né? Eu já estou bem acostumada já. Mas olha, eu agradeço também a você que está aqui nos acompanhando, seja no YouTube, seja no podcast. Lembra de compartilhar, viu, o nosso podcast, de como eu pedi lá no começo, ficar no YouTube, fica com a gente, comenta, compartilha, para que mais pessoas conheçam o que a gente está fazendo. E se você acha que a gente merece, se você puder, seja nosso padrinho, seja nossa madrinha, nos ajude a passar por essa tempestade que está sendo esse governo Bolsonaro. Tomara que esse cara saia o quanto antes. Vamos tentar tirá-lo no primeiro turno. Sim, nós falamos de política. Aqui, se você segue cada um de nós, você vai ver a gente falando de política também, porque a gente não se foge disso de jeito nenhum. Só vou explicar um motivo que a gente tem. Não é que ele vai deixar de ser presidente assim que sair o resultado da eleição. Mas é que se tivesse, assim, ele está vendendo, assim, ele está cortando dinheiro da Mereda, do Minha Casa, não é Minha Casa Minha Vida, do Casa Brasil, lá, verde e amarelo. Sim. Ele está tirando todo o dinheiro que pode disso para tentar comprar voto, gente. Exatamente. Exatamente. Então, senão você mais um mês dele fazendo isso, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus, fora a violência, gente. As pessoas estão sendo atacadas por ter um colante do PT. Gente, isso é coisa séria. Se você está nos escutando, bota a mão no coração. Até o Ciro Gomes, que eu posso ter 1000 críticas à campanha dele, até ele está sendo atacado por esse povo, gente. Se a pessoa põe um adesivo Ciro Gomes ou Simone Tebet, também está sendo atacado, gente. Sabe? Não precisa nem estar vermelho ali, não. Sim. Vamos tirar esse cara, pelo amor de Deus. Dando nome aos bois, né? Tanto o nosso atual presidente quanto seus seguidores, eles são nazifascistas. Toda vez que esse tipo de gente teve a ingerência, né, o controle de uma nação, essa nação caminhou para um desastre total e para ser arrasada. E é o que pode acabar acontecendo com a nossa, se a gente não botar esse pessoal para correr já. Né? E tirar todo e qualquer espaço que eles possam reivindicar para desobedecer a lei, para inverter a ordem das coisas e para perseguir outras pessoas e querer anular o Estado Democrático de Direito. Quem quer fazer isso, o lugar dessa pessoa é na cadeia, dentro da letra da lei. Né? Sim, exatamente. Ó de nojo, gente, ó de nojo. E é isso, gente. A gente vem terminando aqui o podcast, agradecendo para vocês aqui a companhia e a gente se encontra, tá? Próximo podcast, vamos falar aí sobre o próximo episódio de Lord of the Rings, The Rings of Power. E abraço para vocês, se cuidem, tá? Fiquem bem. Tchau. Beijo, tchau, tchau.